O CP Online de hoje entrevista a professora e coordenadora do curso de Pedagogia da OCP, Fabiana Ecardi. Olá, Fabiana. Olá, tudo bom? Tudo jóia. Muito obrigada pela sua participação. Eu começo te perguntando em relação às áreas de atuação de um profissional da pedagogia. Bom, o curso de Pedagogia, ele vem se reformulando, né? E a partir da legislação da nossa última LDB, né? A Lei 9394, de 96, o perfil do pedagogo, basicamente, ele é o professor, né? O pedagogo é o profissional da educação. Mas acontece que ele tem várias atuações. Ele tem a atuação como professor dos anos iniciais e da educação infantil, né? Que isso vai compreender a criança de 0 até por volta de 10, 11 anos, né? É o professor também que trabalha com o ensino de jovens e adultos, também nos anos iniciais do ensino fundamental. É o gestor escolar, e aí quando a gente pensa em gestor escolar, é o coordenador pedagógico, orientador educacional, o diretor de escola, né? E é também o pedagogo no contexto não escolar, que é um campo que tem crescido muito, né? A gente tem percebido a necessidade de se pensar a educação fora das escolas, né? Então, hoje, a gente tem um espaço muito amplo do pedagogo em ONGs, do pedagogo em hospitais, né? A criança hospitalizada, ela tem direito à educação, então ela precisa ter um espaço pensado para ela, né? O pedagogo que se especializa na área prisional, o pedagogo empresarial também, que muitos dos nossos alunos vêm procurar pedagogia pensando nessas vertentes, né? Nessas opções que é fora da escola. A gente tem um conceito ainda muito tradicional, né? Que pensa o pedagogo e automaticamente a gente pensa a criança, né? E não é bem assim. É claro que o pedagogo é alguém que estuda o desenvolvimento infantil, porque ele estuda o desenvolvimento humano, então ele precisa compreender a criança. Mas, na verdade, o pedagogo é um profissional da educação. Onde quer que a gente tenha que pensar a educação, é o lugar do pedagogo, né? Podemos falar em um mercado de trabalho fluente, assim, né? Ao mesmo tempo que existe uma grande quantidade de professores se formando, existe demanda para isso. Justamente por ser o profissional da educação, né, ainda mais no momento em que a gente vive, cada dia mais a gente percebe a necessidade de formação, né? A gente já entendeu que formação é alguma coisa que é para o longo da vida, ao longo da vida, né? A gente tem a sensação de que a gente nunca mais vai estar formado, né? Então não tem mais essa coisa da gente se graduar e acabou, né? Então, justamente por isso é que o mercado de trabalho para o pedagogo, o profissional da educação, é amplo, né? Porque, na verdade, quando a gente vê os espaços não escolares se abrindo para né, o pedagogo, é porque só comprova que a gente precisa se formar o tempo inteiro, né? Então, assim, a educação é um processo, e é um processo para o resto da vida, né? A gente hoje tem uma preocupação, inclusive, com a formação dos idosos, né? Quer dizer, porque a gente já percebeu que não tem um tempo, né, para se educar. Isso é ao longo da vida. Então, quais qualidades são interessantes que uma pessoa tenha para se tornar um bom pedagogo? Olha, eu acho que a mais importante delas, que eu costumo dizer para os meus alunos, é gostar de gente. Não dá para ser professor se a gente não tiver claro que a gente gosta, né, de gente, e aí eu costumo dizer assim, é gostar de todo tipo de gente, né? Porque a gente precisa. O relacionamento professor-aluno é fundamental no processo de formação, no processo de aprendizagem, né? Então, é o professor que tem que se chegar ao aluno e não o contrário. Então, acho que uma das características é gostar de gente, né? Gostar de tentar propiciar possibilidades de desenvolvimento do outro, né? O outro, para a gente, é fundamental. Outra característica, acho que é muito importante também nos dias de hoje, é gostar de estudar, porque professor tem que gostar de estudar, né? E ter um perfil que talvez a gente nem precise ter, que a gente vai construir isso, né? Mas um perfil investigativo. É compreender. Hoje a gente fala muito de professor reflexivo, né? De professor pesquisador, não no intuito de que é aquele sujeito que vai sair daqui da graduação e tem que fazer uma pós, tem que fazer um mestrado, tem que fazer doutorado, tem que ser pesquisador, não.
mas no sentido da gente pesquisar a nossa prática, né? Da gente compreender por que a gente tem na sala de aula alguém que ainda não aprende, né? A gente tem um grande problema na escola brasileira hoje, né? Que é uma escola que vem... A gente tem grandes avanços, né? Quando a gente vê hoje, a gente tem aí quase a totalidade das crianças em idade escolar na escola. Só que o fato dessas crianças estarem na escola, isso ainda não tem, de alguma forma, garantido que todas as crianças estejam aprendendo. Então, é fundamental que, se a gente quer ser professor, a gente precise tentar compreender o processo de aprendizagem do outro, né? Tentar compreender como é que o outro aprende. Então, acho que é fundamental a gente gostar de estudar e ter esse perfil investigativo, em busca, né, da real aprendizagem. Nesse sentido, quais são as principais características que nós podemos destacar do ensino da pedagogia aqui na UCP, que o curso de pedagogia ele já tem 53 anos de existência na UCP, então já existe um longo histórico e grandes avanços também. O que a gente pode destacar de diferencial da universidade? Bom, em primeiro lugar, eu acho que assim, é um diferencial da universidade, né, e por conta disso, então, é também do curso de pedagogia, e que é fundamental na formação de professores, que é a preocupação com a formação humana, né? A preocupação com a formação integral do ser humano. Então, nós nos preocupamos com a formação dos nossos alunos, apesar de compreender que esse processo não se dá somente aqui, né? Mas nós nos preocupamos com isso e, portanto, a gente tem aí um currículo que pensa, né, em relacionar as disciplinas, em fazê-las dialogar de maneira que a gente possa ter uma compreensão do homem, né? Então, acho que esse é um diferencial, que é a formação humana. Um outro diferencial, né, do curso de pedagogia é justamente porque a gente tá preocupado com a formação do homem, né? A gente busca atrelar o tempo inteiro a prática e a teoria, né? Porque não faz sentido a gente ficar estudando teorias que não respondem à realidade, né? À prática. Correto. Mas também não adianta a gente buscar trabalhar com a prática sem saber que existem teorias que tentam responder, né? Ainda que elas não nos respondam, por isso a gente precisa ser professor investigativo, né? Ainda que elas não nos respondam, mas elas podem nos dar subsídios para que a gente possa, então, construir um referencial para tentar responder aos problemas da realidade. Então, a gente busca fazer isso dentro do nosso currículo, com as disciplinas que oferecemos, né? E é também característica do curso de pedagogia, como você já mesmo disse, né? É um curso de 53 anos, formando professores em Petrópolis e nas redondezas, né? Então, assim, basicamente, os professores petropolitanos foram ex-alunos do curso de pedagogia, né? E é também uma preocupação da universidade e com a formação, né? Nós temos hoje no curso de pedagogia, quase que em totalidade, os nossos professores são os professores do programa de pós-graduação em educação. Os mesmos professores que estão formando os doutores aqui da UCP, né, e os mestres, são os professores que estão em sala de aula com os alunos da pedagogia, né? Isso é um grande ganho para os alunos do curso de pedagogia, mas também para os professores, né, e para os futuros doutores e mestres, porque na verdade a gente está tentando, né, encontrar as duas pontas, né? A gente está formando o pesquisador, mas a gente também está de olho no que está acontecendo na graduação, né? Então isso é bastante enriquecedor para todos nós, né? Correto. Fabiana, agradeço muito a sua participação. Gostaria que você encerrasse fazendo um convite para aqueles que têm interesse no curso. Bom, então, eu sou Fabiana, né? Sou coordenadora do curso de pedagogia, e convido a todos que queiram vir conhecer, conversar mais um pouco, né? Compreender o papel do pedagogo mais a fundo, conhecer as nossas instalações, assistir uma aula, quem sabe, a gente pode marcar um horário, vir assistir uma aula, conhecer os professores, né? O curso de pedagogia está de portas abertas. Eu vou deixar o meu e-mail e o meu telefone. Ok. Tá? O meu e-mail é fabiana.ecarte, que é o meu sobrenome, que é um pouco complicado, né? Mas lá no site da UCP tem no curso de pedagogia, fabiana.ecarte@ucp.br. E o meu telefone
é 2244 4032. É o telefone do Centro de Teologia e Humanidades, onde fica alocado o curso de pedagogia. Tá ótimo. Bom? Muito obrigada, Fabiana. Obrigada a você. O CP Online fica por aqui. Até o próximo programa.